Bom, traços do Ocidente, isso me chama a atenção e aí vem a provocação para você, Conrado, porque a capa da revista Vogue de outubro revoltou a internet. Olena Zelensky está estampada nela e no interior. Seu marido, Volodymyr Zelensky. A iniciativa do casal Zelensky causou polêmica nas redes sociais. Alguns posts citaram que a reportagem ajudará a lembrar o mundo dos terrores da guerra. Outros disseram que o presidente e a primeira-dama foram insensíveis à situação do povo da Ucrânia. No Facebook, a esposa do presidente considera a sessão, abre aspas, uma grande honra e um sonho de muitas pessoas bem-sucedidas em todo o mundo, fecha aspas, ressaltando que deseja que essas mesmas pessoas não a concretizem por causa da guerra nos seus países. Bom, vamos lá. Conrado, começo com você sobre essa sessão de fotos numa revista de moda. Esse era o momento apropriado? É a maneira que o casal está encontrando para mostrar para o Ocidente a visão da guerra? É uma coisa romântica? Faz parte de uma propaganda, enfim? Meu amigo William, isso é uma falta de vergonha, né? Parece que o Zelensky está com tempo sobrando, a primeira-dama ali com tempo sobrando. Inclusive, esse foi meu comentário nas redes sociais hoje. Quando eu vi no site da Vogue essas informações, me tocou o coração com a hipocrisia, com a vontade de fazer parte dessa propaganda. Bom, o país está em guerra, o povo está sofrendo, está morrendo, o exército está lá morrendo no fronte. Tu acha que o cara que está lá morrendo no fronte, tomando tiro de russo na cara, vendo o colega combatente morrer, vai ficar feliz vendo essas fotinhos da família Zelensky? Ainda mais essas fotos me lembrou muito, inclusive eu comentei lá nas redes sociais, no Instagram, no @Fernando Conrado, para quem não segue ainda, já faço o convite. A primeira-dama parece aquela Nana Gouveia, que era uma modelo brasileira aqui, uma subcelebridade, que quando teve aqueles infortúnios dos vendavais, dos furacões lá por Nova York, fez foto fazendo poses no meio da guerra. Foi o que ela fez. Quando ela fica ali na imagem com os soldados, com aquele avião destroçado, aquilo era uma vergonha. No subsolo, no escritório da própria casa oficial, tá o Zelensky, de costas, olhando para a porta, como que protegendo ela, com um monte de barricadas ali. Eu acho uma falta de sensibilidade. E o que me chamou a atenção também, William, e aí eu parabenizo a Jovem Pan aqui, é que a única rede de televisão que está comentando essa insensibilidade, essa mesma hipocrisia, é a Jovem Pan. Nos outros lugares estão vendo ninguém falando de bola dessas, prejudica a imagem aí do super-herói Zelensky, que grande parte da mídia mais vinculada às questões dos globalistas acaba disseminando pelo mundo, né? Eu achei uma grande pisada de bola, William. Bom, professor Ângelo, a gente está vendo aí a fala muito emotiva, né, do Ocidente por parte do Conrado, que traz essa coisa aí que para ele, fora do contexto, né? Eu pergunto ao senhor, para a realidade russa, para aqueles que estão na Ucrânia, o senhor acredita que isso é bem aceito? Isso faz parte desta propaganda da guerra para mostrar a força, por exemplo, da mulher ou do casal? Isso, de alguma forma, mobiliza a tropa? Eu acho que também vai ser controverso lá, assim como nós estamos tendo essa discussão aqui. Eu acho que lá também vai ser controverso. Alguns vão achar que é uma coisa mais fútil, né, a questão da moda, etc. Agora, eu, pessoalmente, eu tenho uma posição um pouco diferente do Fernando, porque eu acho que a questão do Zelensky e da esposa dele é chamar a atenção do mundo para a Ucrânia. Eu, como historiador, eu sinto muito isso, né? Porque eu sou historiador, eu estudo Rússia, mas não só Rússia, porque eu estudava também União Soviética, aqueles países todos ali da Eurásia. E a gente fala muito pouco da Ucrânia. Até pouco tempo quase não se conhecia nada da Ucrânia, né? Então eu acho que muito dessa... Ele está quase todo dia tentando entrar em contato com diferentes governantes, falando para diferentes meios de comunicação, e eu acho que é uma forma de tentar chamar a atenção para a Ucrânia. E isso eu acho importante para eles, né? Porque geralmente é a Rússia que é mais o foco das atenções, né? Então, eu acho que é uma tentativa, mais uma das tentativas
de chamar o foco para a Ucrânia. As fotos eu também não achei assim chamativa. Realmente estaria chato se ela estivesse ali com um casaco de pele, né, que cai bem no inverno ucraniano e russo, mas que não cairia bem agora nesse momento. Acho que eles estão de roupas mais despojadas e mostrando o cenário de guerra, que eu acho que isso é o principal. Eu sei que é uma coisa controversa, mas eu acho que dentro desse contexto de que a gente conhece muito pouco da Ucrânia, se fala muito pouco da Ucrânia, eu acho que é mais uma tentativa de chamar a atenção do mundo para a situação deles. E aí, Kawaguchi, é aquela construção da figura do herói, que como o professor falou aí, o Zelensky aproveitou muito bem essa parte do marketing, né? E vem aproveitando, foi parar no Vogue com a esposa. Eu concordo com o professor Segrilo, acrescentaria que não é a primeira vez que isso acontece. No início da guerra, a revista norte-americana Time retratou o presidente Volodymyr Zelensky como um Winston Churchill, que foi o premier britânico que liderou aí os aliados durante a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Ele foi comparado a isso no mundo ocidental. Essa revista Vogue, ela não está fazendo propaganda do Zelensky para os seus compatriotas, porque dentro da Ucrânia ele é tido como um grande líder, um grande herói. Ele não é visto da forma como o Conrado descreveu. Por exemplo, lá dentro existe uma grande apreciação por esse governante. E quando ele sai na Vogue, ele está tentando fazer essa propaganda. A gente lembra que a guerra convencional vem acompanhada de uma guerra de informações. Ele tenta fazer essa propaganda no mundo ocidental, que é de quem ele precisa o apoio. Em contrapartida, na guerra da informação, a Rússia tenta retratar o Zelensky como se fosse um palhaço, um comediante, um cara irresponsável que provocou a guerra na Ucrânia, que também está errado. Então, a verdade está sempre no meio termo. Ele não é um estadista como Winston Churchill e ele não é um palhaço como a Rússia está tentando pintar ele. Quem vai para esses extremos está sendo provavelmente influenciado pela guerra da informação. Bom, então quem é o Zelensky? Alguém pode me responder, um dos três? Quem gostaria de responder essa pergunta? Levanta a mão, por favor. Conrado, topa? Kawaguchi? Claro. Vamos lá, Conrado, quem é o Zelensky? Falo eu? Sim. Tá. Mas o Zelensky se coloca de fato aqui como quer fazer da sua figura, né, essa pretensão de líder. Eu só acho que não tem nada a ver fazer um ensaio desse como foi feito na Vogue ali, no momento que ele se coloca, a mulher com aqueles 3 soldados. Tu acha que aquele foi ao acaso ou é montado? Enquanto tem gente morrendo lá no front. Eu fico imaginando o soldado ucraniano lá no front, vendo uma Vogue dessa com o presidente fazendo pose do lado da primeira-dama ali. Eu acho que não é descabido. Mas o Zelensky se coloca como essa visão anti-Rússia, uma visão mais conectada com o globalismo mundial, com essa visão política que é diferente de globalização, né? Com essa tendência que se tem de colocar políticas internacionais aí acima dos interesses nacionais do partido. Ele está fazendo a parte dele no momento de se colocar internacionalmente, e quando a gente questiona toda essa participação dele, a Ucrânia está tomando noticiário aí do mundo todo. Então a gente conversa todos os dias na Jovem Pan acerca disso, e o Zelensky dá entrevistas no mundo todo, quer participar, botou até o Lula aí na lista é o único brasileiro que consta na lista lá como persona non grata no momento que apoiou mais a Rússia, e segundo a visão do próprio Zelensky. Então ele se coloca como o mensageiro aí, esse novo homem globalista. Essa é a visão que eu tenho do Zelensky. Eu espero, senhor, só para deixar claro, eu quero que esse conflito termine. Fico triste com todas as baixas que a gente tem, fico triste por estar se postergando tanto tempo e acredito que vai durar mais tempo ainda. Kawaguchi, rapidinho, quem é o Zelensky? O Zelensky tem 2 visões. Uma, que ele estaria sendo manipulado pelos governos do Ocidente, e a outra visão é que ele era o homem que ele chegou lá, a guerra da Ucrânia já acontecia desde 2014, quando ele entrou no cargo, e o mérito dele foi não abandonar a Ucrânia, não sair da capital quando ele teve a oportunidade e continuar lutando. Mas grande parte do poder dele é dividido aí com seus generais. Ele não toma uma decisão sozinho, sem o aval dos seus generais. Professor, Zelensky uma marionete ou não?
Eu concordo com o que o Luiz falou, né? Não podemos ir nem num extremo nem no outro, né? O Zelensky, ele mudou muito, né? A popularidade dele estava muito em baixa um pouco antes dessa guerra, né? E durante a guerra, o prestígio dele estava em baixa, inclusive entre os próprios ucranianos, né? Depois de uma grande alta no início, né? Quando ele venceu daquela maneira surpreendente, depois as dificuldades do dia a dia foram caindo. E ele subiu muito durante a guerra. Principalmente, eu acho que o grande momento dele foi quando ele não saiu da Ucrânia. O próprio governo americano tinha dito que, se necessário, eles o tirariam do país para tentar formar talvez um governo no exílio, que alguns achavam que talvez fosse a melhor coisa a fazer, porque achavam que a Rússia ia tomar mesmo a Ucrânia, então pelo menos tinha um governo no exílio. E ele se recusou a fazer isso. Naquele momento ali, eu acho que ele deu um grande pulo de grandeza. E aí eu também acho essas comparações com Churchill exageradas, né? Mas aquele momento ali subiu muito o prestígio dele dentro da Ucrânia, que é o principal, e também fora, né? E ele agora está meio que surfando nessa onda.